O Papa e os Seres das Estrelas. Encontros secretos documentados durante séculos. O Vaticano tem sido o guardião, não apenas da fé cristã, mas também de segredos que o mundo comum jamais poderia imaginar. Arquivos, manuscritos e relatos antigos apontam para um fenômeno inquietante: encontros documentados entre papas e seres de origem desconhecida, vindos das estrelas. Oficialmente, esses relatos não existem, mas entre as paredes silenciosas do Palácio Apostólico, há documentos e testemunhos que sugerem que a Igreja está há muito tempo em contato com inteligências não humanas, não apenas espirituais, mas físicas, corpóreas e inteligentes. Este texto investigativo busca reunir o que se sabe, o que foi registrado secretamente e o que a história oficial nunca ousou revelar. Capítulo 1 - Primeiros relatos históricos. Os relatos de aparições misteriosas ligadas a papas não são recentes. Durante a Idade Média, monges e cronistas descreviam encontros sobrenaturais que hoje seriam interpretados como contato com entidades de outro mundo. Papa Silvestre II, século X, renomado matemático e alquimista, teria afirmado ter recebido instruções e conhecimentos diretamente de mestres que vinham das estrelas. Seus tratados científicos e invenções avançadas, incluindo relógios astronômicos e fórmulas matemáticas inovadoras, intrigaram a Europa medieval. Alguns historiadores sugerem que esses conhecimentos não poderiam ser fruto apenas do aprendizado humano da época, mas sim de um contato secreto com entidades inteligentes. Papa Clemente V, século XIV. Durante a construção de várias catedrais na França, há registros de trabalhadores que afirmavam ter visto luzes inexplicáveis no céu, e seres como humanos, mas translúcidos e iluminados, observando os templos. Esses relatos teriam sido enviados diretamente ao Vaticano, e documentos internos indicam que Clemente V ordenou que as investigações fossem mantidas em sigilo absoluto. Capítulo 2 - O Papa João XXIII e a luz no jardim. Um dos episódios mais conhecidos entre estudiosos ocultistas envolve Papa João XXIII, que governou de 1958 a 1963. Segundo documentos internos obtidos por pesquisadores que tiveram acesso a arquivos temporariamente liberados, em 1961, o Papa teria presenciado um fenômeno extraordinário nos jardins de Castel Gandolfo. Uma luz intensa desceu do céu, parando próximo à fonte central. Uma figura emergiu da luz menos alta, esguia, com olhos luminosos e feições humanas, mas com proporções incomuns. O Papa e seu secretário particular, Loris Capovilla, testemunharam o encontro. O visitante, segundo registros, comunicou mensagens por telepatia, abordando temas sobre a moralidade da humanidade, o cuidado com o planeta e o futuro do conhecimento humano. Apos ou evento. João XXIII ordenou que relatórios detalhados fossem redigidos e enviados diretamente para o arquivo secreto do Vaticano. Ninguém fora da hierarquia papal teve acesso à documentação. Capítulo 3 - O Observatório do Vaticano e os olhos no céu. A relação do Vaticano com a astronomia é antiga. O Observatório do Vaticano, fundado no século XVIII, sempre teve como missão oficial estudar o cosmos, mas registros secretos indicam que parte de seu trabalho é monitorar objetos não identificados e possíveis sinais de inteligências externas. O telescópio LUCIFI Rua, localizado no Arizona, é um exemplo moderno desta busca. Ele é administrado por padres jesuítas e cientistas civis e possui tecnologia capaz de registrar fenômenos cósmicos que a ciência convencional ainda não explica. Segundo pesquisadores, o Vaticano possui relatórios de objetos anômalos detectados desde meados do século XX, muitos deles correspondendo a datas de eventos misteriosos em que papas e cardeais relataram aparições ou contatos. Capítulo 4 - Documentos internos e relatos de cardeais diversos. Cardeais e assessores papais fizeram anotações privadas sobre encontros misteriosos. Cardeal Silvio Odi menciona, em um diário pessoal, que alguns papas recebiam visitas inesperadas à noite,
em salas restritas do Palácio Apostólico. Ele descreve figuras de aparência humana, mas com olhos brilhantes e movimentos que pareciam desafiar a física conhecida. Cardiel Malachi Martin, jesuíta norte-americano, afirmou em entrevistas que o Vaticano tem conhecimento da existência de inteligências extraterrestres e que, em algumas ocasiões, os papas interagiram diretamente com essas entidades para obter orientações sobre o futuro da Igreja e da humanidade. Segundo Martin, essa informação era considerada de alta sensibilidade e classificada como inacessível mesmo para a maioria dos cardeais. Capítulo 5. Menos encontros e interpretações. Os encontros registrados ou sugeridos podem ser interpretados de várias maneiras. Seres espirituais reinterpretados. Alguns teólogos sugerem que os anjos mencionados nas Escrituras podem ser seres interdimensionais ou extraterrestres, visitando a Terra e interagindo com líderes religiosos. Interferência tecnológica avançada. Relatos de luzes, feixes e manifestações físicas indicam tecnologia desconhecida, muito além do que existia nos períodos históricos mencionados. Contato preventivo. Muitos pesquisadores acreditam que os papas foram escolhidos como intermediários, recebendo instruções para preparar a humanidade para futuras revelações. Essas interpretações são controversas, mas documentos internos do Vaticano sugerem que alguns papas sabiam mais do que estavam dispostos a divulgar. Capítulo 6. Menos experiências de padres e monge observadores ex-funcionários do Vaticano contam histórias de padres que acompanharam fenômenos inexplicáveis. Em 1954, um grupo de padres observou luzes descendendo sobre a Basílica de São Pedro, acompanhadas por sombras humanas flutuantes. Documentos internos descrevem essas figuras como entidades não humanas, mas conscientes. Um monge jesuíta chamado P. Antônio escreveu que durante uma noite, figuras luminosas apareceram nos corredores subterrâneos do Vaticano, comunicando ideias telepáticas sobre o equilíbrio moral da Terra. Seus registros foram arquivados e permanecem inacessíveis ao público. Esses relatos reforçam a hipótese de que o Vaticano, há décadas, mantém diálogos secretos com seres de origem desconhecida. Capítulo 7. Menos evidências físicas. Não são apenas relatos, há documentos internos que descrevem evidências materiais de encontros. Fragmentos de tecnologia desconhecida, recolhidos em locais de avistamentos, armazenados sob alta segurança, amostras biológicas de criaturas não humanas, supostamente estudadas por médicos e cientistas vinculados à Igreja, manuscritos em línguas incompreensíveis, analisados por linguistas jesuítas, indicando comunicação avançada e conhecimento sobre o universo. Essas evidências são mantidas longe dos olhos públicos, preservadas para eventual divulgação futura, quando a humanidade pudesse compreender sem entrar em pânico. Capítulo 8. Menos o papel da teologia. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, precisou conciliar fé e ciência. O conhecimento sobre seres não humanos exigiu reinterpretar textos sagrados, sugerindo que a criação de Deus não se limita à Terra e que inteligências superiores podem existir além do planeta. Alguns papas, de acordo com documentos internos, escreveram cartas e memorandos privados, afirmando que os anjos podem ter aspectos físicos e tecnológicos, e que os relatos bíblicos seriam, portanto, registros reais de visitas de entidades de outros mundos. Capítulo 9. Menos preparação para a revelação. Pesquisadores acreditam que a Igreja está gradualmente preparando a humanidade para uma revelação controlada. Projetos de educação científica, ligados ao Vaticano, buscam integrar astronomia, física quântica e teologia. Documentos estratégicos indicam que, quando a humanidade estiver pronta, o Vaticano poderá divulgar provas de vida extraterrestre e contatos históricos com papas. Essa preparação visa evitar caos social e manter a fé religiosa, equilibrando ciência e espiritualidade. Capítulo 10. Menos conclusão. O que podemos concluir sobre os encontros entre papas e seres das estrelas? Existem relatos históricos consistentes, mesmo que oficiais, nunca tenham reconhecido publicamente. O Vaticano possui documentos internos, amostras e evidências físicas,
indicativas de contato direto com inteligências não humanas. Esses encontros não são meras visões ou alucinações. Há padrões, registros e testemunhos confiáveis que sugerem uma relação de diálogo e orientação entre os papas e esses seres. A verdade permanece guardada, protegida por séculos de sigilo. Mas a acumulação de relatos, documentos e provas físicas indica que a Igreja sabe muito mais do que admite. A existência de seres das estrelas e sua interação com líderes espirituais pode, um dia, ser revelada ao mundo. Até lá, tudo o que podemos fazer é investigar, analisar e refletir. Não estamos sozinhos, e talvez nunca estivemos.